Ser bem é no Copa debutar, é sair todo domingo na revista do Puxar. Ser bem é andar de Cadillac, é dizer que está em love, mesmo que seja de Araque. Toda garotinha bonitinha tem mania de ser elegante da Bangu. Bem-vindos todos a este programa de música apresentado por Agamenon Viana, sempre trazendo curiosidades musicais para você, ouvinte. Bem-vindos todos mais uma vez a esta série que eu relembro. Quem está acompanhando essa série está sabendo muito bem que no programa anterior eu falei sobre a fase bossa nova, o início do Roberto Carlos entrando naquele estilo diferente que era a bossa nova, já que Roberto Carlos estava cantando rock com a turma lá do Tim Maia, da Tijuca e tudo mais. Então encontrou, relembrando, né, o que já foi dito, encontrou o Carlos Imperial na Boate Plaza, ele tocava na boate, cantava na Boate Plaza, e o Imperial o levou a gravar o seu primeiro compacto na gravadora Polydor, fazendo uma crítica já ao Papa da Bossa Nova, né? O João Gilberto, que estava despontando naquela época, em 58, 59 já, né? Com Chega de Saudade e tudo mais. Aí a onda era Bossa Nova no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda não era, aliás, a capital federal ainda era no Rio, não havia sido transferido para Brasília, ainda a capital. Então continuava havendo muito movimento, muita gente de fora, muito turista. E a sociedade, né, a sociedade brasileira, na capital da República, é tanto que Juscelino foi tido como o presidente Bossa Nova. Numa gravação feita lá pelo Narigudo Juca Chaves, Narigudo Juca Chaves. Então, isso aí já é outra história, mas eu vou falar de Roberto Carlos, hein? Quem tá ligado no programa, quem está me acompanhando sabe que eu comecei este ano de 2024 para falar exclusivamente do cantor Roberto Carlos, do início da sua carreira e tudo mais. Aqui nós estamos ouvindo Ser Bem. Dizer que está em love, mesmo que seja de Araque. Toda garotinha. É uma composição do Rei da Pilantragem. Rei da Pilantragem, o grande amigo, o cara que talvez mais ajudou a Roberto Carlos no início dessas tentativas de gravação, já que o artista não tinha espaço em rádio, não tinha espaço em boates, né? Ficou meio, era um jovem, ele estava com 19 para 20 anos, né? Era um rapazinho, mas já queria estar no meio dos artistas. Então essa incursão na Bossa Nova se deu e o Imperial conseguiu com que ele gravasse, através de muita conversa e tal, lá na Polydor, gravasse o seu primeiro compacto, que era aquele compacto João e Maria, e Fora do Tom, satirizando a Bossa Nova de João Gilberto, né, que era moda na época e tal. Era a novidade musical do Brasil, era a Bossa Nova. Mas aí, por incrível que pareça, a história é muito interessante. Essa gravação foi feita como uma espécie de briguinha, de revanche entre o diretor da Polydor e o diretor da gravadora lá do João Gilberto, ok? E ficou aquela briguinha, né, entre os dois para ver, não, vou lançar um artista bossa nova também aqui. E o Roberto foi infeliz, muito infeliz, porque ele imitava o João Gilberto e não deu muito certo isso, né? Não deu muito certo. Aqui nesse programa de hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre
essas tentativas. É tanto que ele está aqui interpretando aqui uma gravação que foi feita já 1 ano depois, 2 anos depois, mais ou menos, 2 anos. Essa música foi gravada no LP Louco por Você, se não me engano. Salvo engano. Porque, na verdade, eu estou tocando essa música para comentar, para servir de fundo, para comentar outras, né? A história mesmo daquela fase. Eu vou ler aqui para vocês a parte do que há continuidade aqui, que a música deste programa mesmo vai ser o Brotinho Sem Juízo, que eu vou tocar lá pro meio ou no fim, tá certo? Então vamos aqui. Os vencedores do prêmio Os Melhores do Disco Nacional de 1959, promovido pela Prefeitura do então Distrito Federal e o Correio da Manhã, o jornal, foram anunciados com destaque nesse jornal. Entre os contemplados estavam o João Gilberto, na categoria de quê? De cantor revelação. Também a Celi Campelo, cantora revelação também, né? Tom Jobim foi o melhor compositor, Vinícius de Moraes o melhor letrista e Joel de Almeida, da gravadora Polydor, eleito o melhor diretor artístico. Na justificativa se afirmou que Joel revolucionou as vendas de sua organização, colocando-a num posto de honra entre poderosas concorrentes nacionais. Eram bem 10 gravadoras que tinham naquela época, na verdade, as 9 gravadoras. Daqui a pouco eu vou dizer o nome de todas elas, né? Com um elenco reduzido, fez com que os seus contratados brilhassem no rádio, na TV e no disco. A televisão estava começando naquela época. Porém, entre estes artistas que brilharam pela Polydor em 59, não estava Roberto Carlos, não estava, porque o disco dele não vendeu nada, foi um fracasso. Ok? Aí ocorre que ainda havia o contrato com a gravadora e a promessa de um lançamento de outro disco, possivelmente, né? Até um provável LP, porque o LP era o disco maior, 12 faixas ou mais. E aí havia ainda essa esperança, né? Aí olha só, como é que a coisa continua aqui. Na ausência de Joel, que era o diretor, o Imperial, Carlos Imperial, sempre apoiando Roberto Carlos, procurou o outro diretor, José de Ribamar, e na maior cara de pau, blefou que Roberto tinha recebido convites para gravar em outras companhias e poderia aceitar caso a Polydor não programasse logo um novo disco dele. Ribamar ouviu pacientemente a queixa de Imperial e na mesma hora apresentou os planos que a Polydor tinha para o artista. A rescisão de contrato. O senhor pode assinar com quem quiser. O seu cantor está liberado. Afirmou sem nem mesmo consultar Joel, né? Ribamar sabia que aquela tinha sido uma aposta provocativa de Joel em Aloysio de Oliveira, que era o outro diretor da outra gravadora lá, do João Gilberto, né? Em uma aposta que não surtira nenhum efeito. Quer dizer, uma briga dos dois que não deu em nada, né? O artista Roberto Carlos, como cantor de bossa nova, não rendeu nada, não deu em nada. Assim, de forma irrevogável e imediata, Roberto Carlos foi dispensado da Polydor, ficando numa situação ainda mais complicada. Afinal, naquele momento, ele era um artista sem contrato com emissora de rádio ou televisão, dispensado da boate onde trabalhara e agora também da gravadora, depois de fracassar no primeiro disco. Então, era um currículo difícil para o cantor apresentar, mas seria assim que Roberto tentaria a sorte outra vez. Ele não ia desistir nunca. Ele tinha urgência de encontrar outro emprego, uma boate para cantar, ter novamente seu salário. Afinal, foi para isso que ele já havia até abandonado a escola.
Tinha parado de estudar para isso. Seguiu então oferecendo seus serviços de crooner pela noite carioca. Para quem já atuara no Plaza, o ideal seria trabalhar numa daquelas badaladas casas do Beco das Garrafas, como a Buffles Bar, o Bacará ou o Little Club. Porém, porque eram frequentadas pelo mesmo público e Roberto poderia continuar desenvolvendo seu estilo bossa nova. Ele estava acreditando nisso ainda, né? Ou até mesmo a boate Cangaceiro dos italianos Mário Pautasso e Giordano Giuseppe, o Pino, onde se apresentavam cantores de samba modernos como Tito Madi e Maísa. Daqui a pouco nós vamos ouvir um pouco de Tito Madi e de Maísa também, que era um sucesso, né? A propósito, Mário e Pino, o cantor Roberto Carlos está por aí dando sopa, sugeriu Mr. Eco em suas colunas no Diário Carioca, outro jornal, né? Dando uma força para o garoto. Isso em janeiro de 1960. Porém, nem Mário, nem Pino se interessaram por Roberto Carlos. O cantor só vai conseguir alguma coisa novamente graças a Raimundo Amaral, que o indicou para trabalhar na Boate Bolero, também em Copacabana. Como é que era esse Boate Bolero? Era um cabaré frequentado por turistas e que, além de música, oferecia atrações como shows de mulatas, vedetes em minúsculos biquínis e outros balacobacos. Segundo a denúncia de um delegado de polícia, que fecharia a casa, fecharia a casa. No ano seguinte, ali era um verdadeiro covil de elementos desclassificados. Procurava-se um ladrão, um traficante de maconha ou cocaína, ou mesmo um rufião, um malandro. Lá estava ele no bolero, nessa boate, né? À espera das próximas vítimas, quase sempre estrangeiros que eram atraídas a locais desertos pelas mundanas e vítimas do chamado golpe do suadouro. Ok, Roberto cantava na abertura da casa antes das atrações da noite, que podia ser um homem que engolia a espada ou uma mulata da Martinica, sabia? Que meu caminho não era por ali, mas quando não há opção, a gente se agarra ao que pinta, justificaria o cantor, que acabaria também perdendo este emprego depois de apenas 2 meses cantando lá. Então é isso. Aí está um pouco da descrição de Paulo César de Araújo, falando sobre mais ou menos 1959 para 60, como era a vida do cantor Roberto Carlos. Eu também quero ser bem, mamãe, eu também quero ser bem. Na escuta do que esta canção me diz, apresentação de Agamenon Viana, você está ouvindo hoje, estamos aqui apresentando, este ano, quero dizer, a série sobre a vida do cantor Roberto Carlos através das suas canções, uma biografia que foi escrita por Paulo César de Araújo, na qual eu me baseio, né? Estou lendo aqui muitos trechos. O programa está tendo mais conversa do que música, é verdade, mas a música está sempre no fundo aqui, né? Ao fundo. Ter o seu nome na coluna todo dia, pertinho do Jorginho, ao lado do Didu. Ser bem é na rede. Ser bem, composição de Imperial, Dó maior, Roberto Carlos, 1960. No próximo bloco eu vou continuar contando a história e vocês vão ver como foi interessante e como é. E como foi difícil, meu Deus do céu. Aguarde, é pra já. Mamãe, eu também quero ser bem. Mamãe, eu também quero ser bem. Mamãe,